Oficina cheia é garantia de sucesso? Eu estava passando pelo Instagram esses dias, dando uma olhada em alguns conteúdos, algumas coisas que eu vejo diariamente sobre manutenção automotiva. Confesso que não é muito do meu perfil ficar vendo conteúdo especialmente sobre mecânica automotiva no Instagram, até porque eu gosto de dar uma desligada quando eu estou mais vendo as coisas por lazer, vendo meus hobbies, as coisas que eu gosto. Eu tento me afastar um pouquinho da mecânica automotiva até para eu não enlouquecer. Mas vendo isso, eu me deparei com alguns conteúdos em que, na verdade, anúncios, né? Em que empresas de marketing ofereciam para as oficinas mecânicas serviços com a ideia de aumentar o fluxo da oficina, né? E sempre tinha lá nos anúncios, chegue de oficina vazia, ou aumente as passagens da sua oficina, lote a sua oficina, enfim. Não acho que isso seja errado, mas existe um risco muito grande por trás desse tipo de anúncio para o empresário. E esse risco é o risco de você simplesmente imaginar que o segredo do sucesso seja simplesmente lotar a sua oficina e você adotar esse tipo de abordagem sem uma gestão. Por que eu falo em risco? Eu vejo que se você simplesmente lotar a sua oficina sem um processo de gestão, sem saber o que você está fazendo, sem ter uma noção de precificação, uma noção dos clientes que vão chegar até a sua oficina, você pode ter sérios problemas. Eu digo isso com certa convicção e vejo que não é o maior problema do empresário, do dono de oficina no Brasil, a questão de fluxo, lotar a oficina. Convido você a dar uma volta no seu bairro aí, próximo da região onde você mora, e achar uma oficina que esteja vazia. É praticamente impossível, é muito difícil você achar uma oficina mecânica hoje que esteja vazia. Os caras já abrem oficina tendo um fluxo de serviço alto. E não é difícil você ver oficinas novas que estejam com o carro até o teto. Mas será que esse cara está ganhando dinheiro? Será que esse cara está bem de vida? Nem sempre. Existem oficinas, claro, que vivem lotadas e os donos têm muito sucesso. E mas por trás disso tem um bom processo de gestão, tem pessoas que entendem muito mais do que a parte de operacional da coisa, né? A parte técnica, vamos dizer assim. Mas a maioria das oficinas que estão lotadas estão atoladas em problemas. Não consegue dar fluxo, às vezes tem problema com precificação, então cada carro que sai de lá, em vez do cara estar ganhando dinheiro, ele está tomando prejuízo, e às vezes ele nem sabe disso. Então é por isso que eu vejo que o real problema do empresário brasileiro que abre uma oficina mecânica não é fluxo, cara. Como eu falei, é difícil você achar uma oficina no bairro aí que esteja vazia. Olha a quantidade de carro que tem. Eu vejo que falta gente para trabalhar, falta oficina para atender essa quantidade de carros que as pessoas compram cada dia mais. Existem oficinas que têm problema com marketing, em atrair os clientes, existe, claro. Marketing é extremamente importante. Hoje em dia, você abrir uma oficina e não pensar em ter uma visibilidade digital, por exemplo, investir em marketing, seja de conteúdo, seja divulgando o seu espaço na mídia social, claro, você está errado. Você precisa fazer isso. Não tem como abrir mão disso. Mas antes de expandir, antes de crescer, antes de você aumentar o seu fluxo, você precisa ter algumas noções que são mais importantes do que, de fato, ter um pátio cheio de carro. Eu digo isso porque nem todo mundo vai abrir uma oficina onde você tem 6, 7, 10 elevadores. Às vezes você vai abrir um lugarzinho pequeno que tem um box. Como é que você vai lotar uma oficina onde você tem um box para trabalhar? Então existem estratégias muito melhores para você conseguir remunerar, para você conseguir rentabilizar a sua operação, sem necessariamente precisar de expandir em relação a fluxo. Fluxo é importante? É, mas existem outras coisas que você precisa saber. Na minha visão, a primeira coisa que você vai precisar é ter uma gestão eficiente. Uma gestão eficiente, quando eu falo desse ponto, é uma gestão no geral, gestão de pessoas, gestão da operação,
gestão financeira, um entendimento do processo em si, porque às vezes você abre a oficina entendendo muito da parte técnica e você não entende do, do fluxo de caixa, você não entende de gestão de estoque, talvez, se você tem estoque aí na sua loja, você não entende de precificação e isso acaba te levando prejuízo. Então, quanto mais você aumentar o seu fluxo sem gestão, maior vai ser o seu prejuízo. É por isso que eu digo, você precisa dar atenção a esses pontos. Esse vídeo aqui é um vídeo onde eu não vou entrar muito na explicação de cada uma dessas ideias e tudo mais, mas se vocês quiserem, eu tenho a intenção de fazer isso aqui no canal, então deixe aqui nos comentários o tipo de conteúdo que você precisa saber, o que você quer entender mais sobre gestão de oficina, que eu posso trazer aqui no canal. Mas eu quero te dar uma ideia, mais ou menos, do caminho que você precisa seguir para chegar ao sucesso sem colocar em risco a sua operação. Outro ponto que eu acho extremamente importante é você aumentar o seu ticket médio, porque isso vai te dar um valor de remuneração por carro que talvez você não consiga se você aumentar o seu fluxo, sem gestão, claro. Imagina que você tem um ticket médio atual aí de, vou chutar, R$ 1.000 por carro. E você decide expandir a sua operação. E aí você expande de maneira inconsciente. Vou aumentar o fluxo da minha oficina, não tenho espaço para isso, não tenho gestão, não tenho organização, mas vou expandir. E aí você começa a aproveitar de uma maneira menor, vamos dizer assim, o seu ticket médio. E ele cai para, sei lá, R$ 600 por carro, porque você não consegue aproveitar bem cada carro que passa da sua oficina. Então essa expansão não foi positiva para você. Agora imagina você hoje tem um ticket médio aí de OS ou de carro de, sei lá, seus R$ 1.000 também, mas você começa a pensar em formas de agregar mais em cima daquele cliente que passou na sua oficina. Como agregar mais? Oferecer mais produtos, oferecer mais serviços, dar opções de diferentes serviços que agreguem valor para aquele cliente que está passando na sua loja. Então, de R$ 1.000 você passou para 1.500, vamos dizer assim. Você está ganhando R$ 500 a mais em um carro. Então, você está aproveitando mais aquela passagem. Será que esse não é um modelo melhor para você que está começando? Existem várias possibilidades, cara. Às vezes você trabalha aí com revisão básica, troca de óleo, por exemplo, e você pode oferecer um alinhamento e balanceamento, você pode oferecer uma higienização do ar-condicionado, uma limpeza do sistema de injeção, você pode oferecer algum tipo de serviço de polimento, serviços que são estéticos, por exemplo. Você pode fechar parceria com empresas de estética, seja estética de lavagem, polimento, ou até mesmo algum parceiro que faça pequenos reparos de funilaria e pintura, e você consegue agregar tudo isso numa ordem de serviço e ganhar com isso. Então, eu particularmente vejo que para uma pessoa que está iniciando com a sua oficina, é muito mais vantajoso você pensar no ticket médio ao invés de pensar no volume de serviço. Se você não tiver a compreensão de que o que vai te dar dinheiro é ticket médio e fluxo, você vai quebrar a cara. Porque o carro que entra na sua oficina com ticket médio baixo ainda fica agarrado, ele quebra suas pernas, cara. Você precisa dar vazão, é carro que entra e carro que sai, e vender o máximo possível para cada uma dessas passagens. É isso que vai fazer a sua oficina ter sucesso. É isso que faz as oficinas grandes aí terem sucesso. Concessionária trabalha dessa maneira, cara. Eles agregam muito valor em um único carro, em um único serviço, para um único cliente. Eles vendem muito em uma só ordem de serviço. Essa é a meta das concessionárias. Então, e o fluxo é alto, o carro que entra, o carro que sai o tempo todo. Não fica retendo o carro. O terror para uma concessionária, para uma oficina, é ficar com o carro imobilizado, porque aquele carro está parado no pátio, ocupando espaço e você não está faturando em cima. Então, às vezes você tem preconceito aí, eu não vejo muitos mecânicos, muitos técnicos com concessionária, enfim, mas os caras são exemplo em relação ao processo. Então, fique atento a isso. Não é à toa que eles lucram milhões e milhões, porque eles entendem esse processo de gestão de oficina. Então,
eu queria trazer esse vídeo voltado mais para gestão, porque tem muito tempo que eu não falo sobre isso aqui no canal, mas eu acho importante para você que está pensando em abrir oficina, você que já é dono de oficina, filtrar muito bem essas informações que chegam para vocês em redes sociais. E às vezes você se sente mal porque sua oficina não está lotada, mas você está começando, cara. Às vezes você está com um processo legal, você está se organizando aos poucos e você precisa só, às vezes, pensar nessa parte de tentar agregar mais valor em cada um dos carros, aumentar seu ticket médio. E com o tempo você vai pensando em expandir, aumentar o fluxo e tudo mais. Não aumenta na loucura não, para ter carro parado no seu pátio aí te gerando dor de cabeça e prejuízo. Isso não vale a pena não. Espero que eu tenha ajudado com esse conteúdo aqui. Se inscreve no canal e deixa o like aí para fortalecer esse vídeo chegar a mais pessoas da mecânica automotiva que queiram aprender mais sobre esse mercado que para mim é maravilhoso e só tem gerado bons frutos.